Isso em relação ao juízo dos bodes e das ovelhas, sim, os bodes são lançados no inferno. O resultado de quem é qualificado como bode é ser lançado no inferno. O resultado de quem fica do arrebatamento não é necessariamente ser lançado no inferno. Ele terá que resistir à aceitação da marca da besta. Ele, se receber a marca, sim, está condenado. Então você tem a situação em que aqueles que receberam a marca foram condenados, né? Foram lançados no inferno. Aqueles que receberam a marca do anticristo, cooperaram com seu governo, se alistaram no seu exército, marcharam contra Jerusalém, serão combatidos no Armagedon e serão mortos. E os que restarem de aliados do anticristo serão reputados, estes sim, como bodes. Em que situação? Juízo das nações. Em que momento? Pós-Armagedon, antes do milênio. Este é o momento do juízo das nações, de acordo com a obra de Antônio Gilberto, tá? Então, se você quer falar sobre pré-tribulacionismo, fala de forma correta. Não fique criando espantalhos. Você tem que ser honesto nas suas colocações, assim como a gente tem que ser honesto quando tratamos acerca de pós-tribulacionismo, tá? Não é uma heresia, é uma outra forma de ver. Inclusive, tenho visto colocações muito interessantes do pós-tribulacionismo sobre a interpretação de Daniel, a interpretação da 70ª semana de Daniel. Eu confesso que eu preciso. Isso é simplesmente ridículo, ok? Então temos aí essas situações, né, que tem que ser evitadas, temos que tomar cuidado com esses equívocos, né, para que não venhamos a alimentar ideias falsas, ideias erradas. Então temos a interpretação idealista, tá? Interpretação futurista. A interpretação idealista, basicamente, é o seguinte: o Apocalipse e a escatologia não são mensagens literais, tá? São ideias, ou seja, está apenas no campo das ideias, não do campo da literalidade, dos fatos, tá? Elas são lições de moral, tá? Então você tem essa interpretação idealista que toma toda a escatologia como lições de fortalecimento do ânimo das pessoas. Então, por exemplo, o arrebatamento não é o harpazo, tá? De ser arrancado de um lugar, transportado para outro, mas sim o fato de você ter saído de uma vida de pecado e ter agora entrado para o reino de Deus. Então, eis aí o arrebatamento. Não é necessariamente um fato histórico que ocorrerá em algum momento. É algo que está ocorrendo cotidianamente. Então, o idealismo não é que ele joga fora a escatologia, o Apocalipse, mas ele o enxerga de outra forma. Ele enxerga ele como um conselho, como um referencial moral, tá certo? Como uma mensagem de incentivo, tá? Uma autoajuda, vamos colocar assim. Então, há um grande livro de autoajuda, o Apocalipse. Ele tem ali algumas colocações alegóricas com relação ao mal, mas também fala acerca do bem, fala do combate, da luta, da dificuldade, da tribulação, mas da vitória final. Ou seja, toda a mensagem é: você vai vencer. Se você permanecer, se você perseverar, no final você vai vencer, porque Deus vai estar contigo e vai te ajudar. Pronto, eis aí a mensagem. Não precisa você encaixar os textos, os eventos dentro da história, dentro da cronologia. É simplesmente você absorver aquilo que ele está comunicando com relação à mensagem de fortalecimento, mensagem de esperança, tá? Então você tem a abordagem idealista. E aí você chega ao futurismo, tá? A interpretação futurista. E aí temos a questão da interpretação futurista ser uma escola tão ampla, tão importante, tão grande, que ela é subdividida, tá? Então a interpretação futurista, ó, basicamente o que ele diz aqui, 27, veja só. Os seus defensores veem no Apocalipse profecias referentes ao futuro, cujo ápice se encontra após o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação, estendendo-se até o fim de tudo. Acreditam que as profecias de Daniel e Apocalipse se cumprirão no período da grande tribulação que ocorrerá após o arrebatamento. Pronto. Essa colocação é pré-tribulacionista dispensacionalista. Pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, tá? E ela está dentro do futurismo, mas o futurismo, a interpretação futurista, ela na verdade é mais ampla do que isso. Você tem uma abordagem, por exemplo, um antagonismo entre aliancismo e dispensacionalismo, tá?
No aliancismo, Deus ele trabalha por meio dessas alianças. Deus fez uma aliança com a humanidade em Noé. Estabeleceu o arco nas nuvens. Não destruiria mais por dilúvio. Destruirá futuramente por fogo. A terra será desfeita em fogo, mas não em dilúvio. Então eis aí uma aliança. Uma aliança com Israel. Enquanto eles forem fiéis, é uma aliança condicional, né? Uma aliança com Abraão, tá certo? Com relação à circuncisão. Aquele que te abençoar será abençoado. Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Eis uma aliança de Deus. Aliança com Israel, uma aliança condicional. Se vocês forem fiéis, eu serei o seu Deus, tá certo? Eu serei o protetor para vocês. E a terra que lhes é dada dentro do contexto de fidelidade, mas que lhes é tirada dentro de um contexto de infidelidade, o exílio, o retorno do exílio, né, o cativeiro babilônico. Então tem todas essas situações aí, dessa aliança de Deus com Israel, por exemplo. O que posteriormente será uma aliança de Deus com a igreja, chamada Nova Aliança em Cristo, no sangue de Cristo, né, no sacrifício de Cristo. Então você tem a Nova Aliança em Cristo. E a mentalidade aliancista, ela entende o seguinte: uma aliança incorpora a outra. Então quando você chega na Nova Aliança com a igreja, o que ela vai fazer em relação à aliança de Deus com Israel? Ela vai incorporar aquilo que era cumprimento a ser dado por meio de Israel. Por exemplo, veio para os que eram seus, tá? Os que eram seus. Mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, tá? Então ele veio para o que era seu. Quem? Israel, a antiga aliança. Eles receberam? Não. Só uma pequena parcela, né? Os 12 ali, alguns outros discípulos que permaneceram fiéis, mas uma minoria que recebeu. Então você tem agora uma mudança, tá? O que é a antiga aliança agora será uma nova aliança. Que nova aliança é essa? A aliança de Deus com a igreja. Quem é a igreja? Você tem todos aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, independentemente de circuncisão, de nascimento, se é judeu, se não é judeu, se é grego, bárbaro, cita, servo, livre, homem, mulher, não interessa. Todos são novas criaturas em Cristo Jesus, tá? Então isso não é mais relevante. A questão de ser judeu, a questão de ter circuncisão, tornou-se obsoleto. Agora o que importa é aceitar Jesus como seu Salvador. Aceitar Jesus pela fé, e a graça de Deus nos salva. Então o Senhor nos salva pela sua graça, favor imerecido. Eis a nova aliança. Pronto. Então tudo que havia de profecia para Israel se cumpre na igreja. A igreja dá o cumprimento final a tudo isso. Por quê? Foi incorporado. O antigo Israel tem que vir para dentro da igreja agora, para dentro dela, sim, ver todos os cumprimentos daquilo que Deus havia prometido lá atrás na antiga aliança. Então a visão aliancista incorpora. A visão dispensacionalista, ela enxerga de uma forma mais separadamente. O que eu acho mais interessante, mais importante, você não ficar preso em rótulos. Eu tenho observado isso nas colocações do próprio pastor César, nas declarações do Elias Soares, do Cruvinel, pastor Cruvinel, tá? Eu tenho observado esse cuidado de não ficar preso em rótulos. Existem alguns aspectos importantes no aliancismo que têm que ser observados, que de fato ocorrem, mas existem também algumas abordagens do dispensacionalismo que têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, Paulo não olhava para Israel numa perspectiva aliancista, mesmo sendo ele o instrumento por meio do qual foi produzido aquele texto que disse que nós somos jambuzeiro bravo enxertado na videira. É uma imagem para mim bastante aliancista, tá? Então você tinha uma videira, foi cortada, foi colocada outra árvore. E aí você tem aquela antiga raiz continua com esse novo caule. Então vai dar sequência por meio da igreja. Só que Paulo olha para Israel e vê cumprimentos de promessas em relação a Israel para o futuro. Inclusive fala acerca de uma futura salvação coletiva para todo Israel, que pode ser observada numa visão dispensacionalista, tá? Numa visão dispensacionalista em relação à guerra de Armagedon, quando Israel for cercado por todos os lados e Jesus Cristo, junto com a sua igreja que estava nas bodas, descer para salvar Israel, estabelecer o juízo das nações, tá? E adentrar o milênio. Adentrando ao milênio, você tem a primeira ressurreição, onde os mártires serão ressuscitados.
e você terá futuramente a segunda ressurreição, quando aqueles que não foram salvos, que não têm o seu livro escrito no livro da vida, serão então ressuscitados e condenados. Tá? Então você tem essa situação que é melhor esclarecida pelo dispensacionalismo, porque o dispensacionalismo ele procura enxergar cada evento dentro do seu momento histórico. Ele tenta subdividir e encaixar corretamente cada evento dentro do seu momento histórico. E ele lê de uma forma prioritariamente gramático-histórica. Prioritariamente histórico-gramatical, vamos colocar assim. Tá? Uma leitura prioritariamente histórico-gramatical. Não favorece tanto o alegorismo. O alegorismo deixou de existir? Não, ele existe ainda. Só que a prioridade, a leitura é prioritariamente histórico-gramatical. Tá? Interpretação futurista está pelo menos dividida entre aliancismo e dispensacionalismo. Então você tem essas perspectivas. Além disso, você tem pós-tribulacionismo, que é incorretamente chamado de pré-tribulacionismo histórico. Tá? Perdão, é chamado de pré-milenismo histórico. Tá? Então você tem chamado pré-milenismo histórico, que acredita-se que alguns defensores são mais antigos na história, mas se você fizer uma melhor investigação, você vai ver que houveram também ao longo da história defensores do pré-tribulacionismo, tá? Não só do pós-tribulacionismo, houveram defensores do pré-tribulacionismo. Todavia, acabou caindo em desuso, no esquecimento, porque a escatologia não foi seriamente analisada por muito tempo. Então você tem, por exemplo, os primeiros reformadores sequer deram atenção à escatologia. João Calvino pouquíssimo fala de escatologia, tá certo? Lutero, então, nem se fala. Então houve uma ressurreição da escatologia, se eu não me engano, com Darby mesmo. Tá? E talvez alguns outros antes dele, mas por volta daquela época. John Nelson Darby, Cyrus Scofield, tá? Que de fato movimentaram de novo essa investigação escatológica. Tá? Mas antes disso, você não tinha um interesse nesse tema. Esse tema foi meio que deixado de lado. Então você tem pré-milenismo, né? Então, pré-milenismo, que é uma visão futurista. Então, ou seja, está para o futuro. Milênio está para o futuro. Diferente do amilenismo, que diz o milênio não é literal. E aí você tem uma interpretação alegórica em relação ao milênio. Fala, olha, 1000 anos, tá? Não é 1000 anos literal. 1000 anos é um número, aí veja os números, tá? A linguagem simbólica dos números. 1000 anos fala de um tempo extenso. Fala de uma grande extensão de tempo. Então, empregando o 1000 como uma forma de falar acerca dessa grande extensão de tempo. Então, ele alegoriza o milênio. Diz 1000 não é necessariamente 1000 literais, mas uma grande extensão de tempo. E aí a partícula A é uma negativa, a milenismo, a milênio. Ou seja, não haverá milênio literal. Há um milênio sim. Jesus Cristo está reinando, assentado à destra de Deus nos céus. E o seu reino é o reino de Deus. E quem é o agente no reino de Deus é a igreja. A igreja é o principal agente no reino de Deus. E aí, o reino de Deus é composto por aquela igreja que já partiu para o Senhor na glória, já descansa no Senhor. E a igreja atuante na terra. Tá? E Cristo reina sobre eles. E quando houver a conclusão da história, Jesus Cristo vai vir estabelecer o juízo. Ele estabelece o juízo e novos céus e nova terra. É isso que o amilenista enxerga em relação ao plano escatológico geral. O pós-milenista, tá? O que ele diz? Olha, o milênio está sendo estabelecido. Tá? Satanás está amarrado, uma das afirmações típicas do pós-milenismo. Satanás está amarrado e a igreja deve ir por toda a terra ganhar, ou pelo menos pregar para todas as pessoas, porque quando ela executar o seu trabalho de uma forma plena, Jesus Cristo vai voltar e tomar posse do reino. Aí vai estabelecer juízo e novos céus e nova terra. Mas é a igreja que está estabelecendo, tanto que essa visão pós-milenista, que foi muito forte durante importantes épocas da história, ela favoreceu muito o movimento missionário. O movimento missionário, William Carey, por exemplo, foi um dos pós-milenistas importantes. Ela favoreceu muito as missões. As missões de fato tiveram um grande progresso devido a esta visão pós-milenista. Tá? Então, pós-milenista porque estamos pós-milênio. O milênio já está acontecendo, o milênio já está se concretizando. Estamos cumprindo o milênio na Terra.
Estamos pregando o evangelho, modificando o mundo. O mundo será aperfeiçoado com a pregação desse evangelho. É nesse sentido. E a visão pré-milenista. Aí a pré-milenista é futurista. Por que futurista? Porque estamos pré-milênio, estamos antes do milênio. O milênio está no futuro, por isso futurista. E dentro do pré-milenismo você tem pré-milenismo pré-tribulacionista, tá? Que geralmente também é dispensacionalista. O pré-milenismo pré-tribulacionismo geralmente é dispensacionalista. Favorece mais uma visão dispensacionalista, ou seja, pré-tribulacionismo. Estamos antes da grande tribulação. Primeiro haverá o arrebatamento da igreja, posteriormente haverão a grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Existe o pós-tribulacionismo, dizendo, olha, que não haverá um arrebatamento pré-tribulacional. Na verdade, a igreja adentra o período de tribulação, será guardada por Cristo dentro da tribulação, podendo ser arrebatada ao final da tribulação, tá certo? A chegar até ao céu de glória, ou apenas ser tirada no pior momento de perseguição e voltar com Cristo já na parousia, na vinda gloriosa de Cristo, que é vulgarmente chamada de teoria do bate e volta. A igreja sai e volta de uma vez, tá? Então você tem essas visões aí pós-tribulacionistas, ou uma visão mid-tribulacionista. A visão mid-tribulacionista diz que a igreja vivencia os 3 anos e meio de falsa paz, mas não o de grande tribulação. Então ela é arrebatada no meio desse período, no meio do período de 3 anos e meio. 3 anos e meio ela vivencia aqui algumas tribulações, mas não a grande tribulação, na qual haverá derramamento da ira do Cordeiro. Então a igreja não é destinada à ira. Então por isso que eles não veem a igreja vivenciando o período da ira do Cordeiro aqui na Terra. Tá? É nesse sentido. Tá? Então caminhamos até aqui. Agora vamos para parte 3 aqui, capítulo 3 da nossa lição, relação entre Daniel e Apocalipse, tá? Relação entre Daniel e o Apocalipse, que está de acordo com as telas que já estou mostrando aí para vocês, tá? Relação de Daniel com o Apocalipse. Vamos lá. Fazer uma breve leitura aqui e trazer alguns esclarecimentos. Página 31, vamos lá, vamos junto. Página 31. Relação entre Daniel e o Apocalipse. Quando se analisa a literatura apocalíptica contida na Bíblia Sagrada, se pode dizer que, assim como o livro de Apocalipse recebe destaque no Novo Testamento, o livro de Daniel se posiciona de igual forma para o Antigo Testamento ao lado de Ezequiel e Zacarias. Agora deixa eu só dar um parêntese aqui. Isso para nós, tá? Isso para intérpretes cristãos do Antigo. Para os próprios judeus, Daniel nem é profeta. Okay. A Tanar e analisar. Na Tanar você tem Torá, que é o nosso Pentateuco, tá? Neviim, profetas anteriores e posteriores. Nos anteriores, Juízes, Josué, tá? Samuel, que é 1º e 2º Samuel, profeta. Ok? Então você pode pegar a Tanar e analisar. Na Tanar você tem Torá, que é o nosso Pentateuco, tá? Neviim, profetas anteriores e posteriores. Nos anteriores, Juízes, Josué, tá? Samuel, que é 1º e 2º Samuel, para dizer Samuel, Reis, tá? São profetas anteriores para ele. E profetas posteriores, quem são? Isaías, Jeremias e Ezequiel. Lamentações já entra em Megiló, que é outra subdivisão, tá? Está dentro de Ketuvim, tá? E Daniel, o que? Daniel escrito. O que é esse tal desse escrito? São livros de história. É história, tá? É livro de sábios. Então você tem esse sábio que escreveu acerca dessas revelações dentro do seu contexto histórico. Então entra em escritos. Então Daniel é relegado ao último grupo da Tanar, que é esses chamados escrito, tá? Então você tem aí essa categorização para Daniel fora da profecia. Acredito, agora claro, é um ponto de vista meu, tá? Não é doutrina, não é? É um ponto de vista meu.
Acredito que devido a esta falta de ênfase, essa falta de mais atenção, mais cuidado para com o livro de Daniel, os judeus acabaram perdendo em poder interpretativo com relação aos eventos que estão relacionados ao cumprimento das revelações de Daniel.